Parece que eu já tô live no Facebook. E por que eu não tô live no Instagram? Porque tá virada a câmera pra lá. Ok, pessoal, tudo bem? Consegui aqui 2 telefones para ficar com vocês, tanto no Facebook Live e também aqui no Instagram. Qual que é o nosso objetivo? A gente está divulgando agora nesse ano de 2020, sempre comer de acordo com a genética. E algumas pessoas têm ligado para nós e feito muitas perguntas. Por que isso seria necessário? Qual o objetivo de eu comer de acordo com a minha genética? O que eu ganho com isso? Bom, basicamente é o seguinte, né? Apesar da ciência e em qualquer área, né? Seja ela na área por exemplo, na área de gastroenterologia ou na área de oftalmologia, qualquer área da medicina, melhor dizendo, não ciência, né, da medicina, os padrões eles são feitos por população, né? Não sei se olha para cá, não sei se olha para cá, então cada hora eu vou olhar para um telefone, tá bom? Então, assim, nós somos julgados, nós somos medidos por tabelas de grupos de populações, né? E muitas vezes nós ficamos um pouco fora, ok? Por exemplo, vou te dar dessas tabelas, e não significa que nós não estejamos, não significa que nós estamos doentes. Por exemplo, nós sabemos que as células brancas, células de defesa, elas devem ser, pela tabela, entre 5.000 e 10.000, ok? Eu sempre tive 3.000, ok? Então, o que o médico sempre fez comigo? Ok, vamos tirar seu sangue de 6 em 6 meses e vamos saber se esse é o seu normal. E descobriram que esse é o meu normal, entendeu? Então, isso que eu quero que vocês comecem a pensar quando vocês começarem a querer entender DNA. Nós, apesar de podermos ter semelhanças, nós somos indivíduos, nós não somos totalmente iguais, ok? E quando a gente pensa que nós podemos viver cada dia mais considerando nossas características, isso vai te dar mais saúde, porque o homem luta por quê na Terra? O homem luta por saúde, por viver o mais tempo que ele possa, não é verdade? É isso que nós buscamos, né? E a saúde não está relacionada a você ter dinheiro para você poder ir ao médico mais. Não, você pode ter saúde sem estar na categoria das pessoas que são privilegiadas financeiramente, porque a saúde ela começa na mente, em como você pensa. Se você ter uma mente saudável, você vai trabalhar querendo o melhor para esse corpo que vai evitar de ficar doente. Se você evitar de ficar doente, você não precisa de estar no médico, você não precisa ir de estar gastando muito dinheiro para ter saúde, porque é mais fácil prevenir do que tratar a doença. Então, esse é todo o objetivo. Nós somos indivíduos, por mais que nós somos comparados por tabelas, muitas vezes a gente fica fora dessa tabela, ok? Então, quando eu estudei a nutrição, é só tabela mundial, entende? Imagina uma pessoa lá da roça, lá da fazenda, você tem que considerar ela, não vai comer jamais como uma pessoa que foi criada na cidade, né? Então, assim, eu já penso sobre isso desde que eu escolhi nutrição, porque eu ficava muito preocupada se essa profissão eu poderia ser eficiente nela. Porque quando eu comecei a atender, eu fiquei muito decepcionada com aquelas tabelas. Como é que eu passo uma colher de sopa de arroz, igual eu aprendi, passar uma colher de sopa de arroz? Eu não tinha coragem, tinha vergonha de falar assim, olha, você come
uma colher de sopa de arroz. Foi assim que minha professora me ensinou. Falei, eu não tenho coragem de passar isso para um paciente. Então, eu comecei a mudar. Comecei a calcular. Se eu calculasse, eu podia tomar mais tempo, mas se eu calculasse, eu não teria medo de passar, porque carboidrato é carboidrato. Couve-flor dá carboidrato, brócolis dá carboidrato, arroz dá carboidrato, macarrão dá carboidrato, batata dá carboidrato, inhame dá carboidrato, cenoura dá carboidrato, beterraba dá carboidrato. Então, né, eu não vou estigmar o arroz, mas também eu tenho que calcular. Então eu comecei a inovar e individualizar. Tive já várias experiências com isso, a ponto de atender pessoas tão individuais assim, que elas já não sabiam ler, não sabiam escrever, e eu tinha que desenhar os alimentos, desenhar o arroz, desenhar o feijão, desenhar a couve, a taioba, a dieta era desenhada para que aquele indivíduo pudesse ter o direito de comer corretamente. Então, todos nós temos o direito de comer corretamente, de comer de maneira que nos traga saúde. Então, como que isso vai ser possível se os nutricionistas eles usam tabelas para tudo? Por exemplo, muitas pessoas falam para mim, nossa, o ovo é o melhor alimento, né? Porque os médicos, o médico ele tem parece um trono, né? Que ele gosta de sentar. Não são todos os médicos, mas eu conheço muitos que gostam de sentar num trono como se ele fosse o maior profissional da área de saúde, como se ele fosse o rei da área de saúde e que todas as demais áreas deveriam ser subordinadas a ele. Quando eu estudei nutrição, que eu ia para os hospitais, os médicos ignoravam os nutricionistas. E olha que é uma profissão que saiu da medicina porque eles não sabem sobre alimento. Nada quase. Entende? Então, assim, como que eles poderiam estar nessa área, prescrevendo alimentos, cortando alimentos, se eles não sabem nada, se eles não estudam nada? Então, surgiu a nutrição. Mas, assim, era uma competição nos hospitais. Às vezes a gente fazia uma dieta para um paciente renal, vinha um bilhetinho assim, em papel de pão de um médico, eu quero que você coloque isso para ele. Nós respeitávamos, mas ignorávamos, né? Nós íamos fazer aquilo que a gente tinha estudado. Jamais o que o médico estaria falando, porque o que ele estava falando estava até ultrapassado já. Então, assim, muitos médicos hoje que sabem, né, que viram o potencial da área alimentícia, porque as pessoas não sabem comer, a indústria entrou e joga, né, absurdos de alimentos que não são necessários de maneira nenhuma e a população está completamente confundida. Então, agora tem a especialização, né, o nutrólogo também, prefiram um nutricionista, porque nutrólogo é uma especialização, ok? E o nutricionista, ele tem condição de te dar mais prazer, de sair dos modismos, né? Porque eu quero que você entenda que a alimentação é um direito. E toda a minha especulação em procurar ter um programa o mais real possível é conservar o seu direito. Poxa, se você não gosta de abacate, você não tem que comer abacate. Se você não gosta de cereja, você não tem que comer cereja. Entendeu? Se você não gosta de ovo, você não tem que comer ovo. Então, voltando, tem médico que fala que você pode comer quantos ovos você quiser por dia. Pera lá, se eu tivesse nessa reunião, eu iria falar assim, depende da genética. Depende. Tem pessoas que sim, elas conseguem metabolizar colesterol, tem uma eficiência e não conseguem elevar colesterol comendo excessos, porque a gente sabe que a gente precisa em torno de 300 miligramas de colesterol por dia e que uma gema de ovo já dá quase tudo isso. Tem 233 miligramas uma gema de ovo em média. Então você imagina, se a gente ainda toma leite, usa manteiga, come carne, todas as carnes têm colesterol. Imagina, então qual é a quantidade? Ok, tem pessoas que podem comer aí
10 ovos completos por dia e carne e vai dosar o colesterol e ele está ok, ele está bem, ok? Só que tem pessoas que não. Tem pessoas que não, que eles têm genes que já foram estudados, que quem tem aqueles genes tem propensão de ter colesterol elevado e não consegue metabolizar. Eu, como nutricionista, que aferia colesterol dos pacientes por anos, ok? E glicose e triglicerídeo, via o tanto que a alimentação afeta o colesterol, ok? Por quê? Porque eu tentava tirar os pacientes dos medicamentos, ok? Porque os medicamentos para colesterol e para diabetes, a gente sabe que se a pessoa não seguir uma dieta, eles não prestam para nada. A pessoa continua com a glicose alta e com colesterol elevado, em grande maioria, porque não fazem dieta, só tomam medicamento, tomando esses medicamentos, entendeu? Então eu via, por exemplo, que se eu diminuísse, se eu cortasse alimentos, né, bastante que tinham colesterol, o colesterol diminuía. Então como que isso não tem nada a ver? Ok? Como é que tem pessoas que falam assim, olha, eu como 2 ovos todo dia de manhã, meu colesterol tá alto, mas o médico fulano de tal fala que é o alimento mais importante da face da terra e que não tem nada a ver e que já está provado por algumas pessoas daquele grupo ali que foram fazer o estudo. Talvez aquele pessoal ali, todos eles digerem muito bem colesterol, ok? Mas você não, porque você está com ele alto. E se você tirar o consumo de ovo e de outras coisas, ele abaixa. Quando eu falo consumo de ovo, da gema, né? Porque se você consumir só a clara, é proteína, e aí o problema está solucionado. O que eu quero que você entenda, não dá para você pegar uma verdade na alimentação e aplicar para todo mundo. É individual, as escolhas são individuais, ok? Por exemplo, dentro da minha casa, eu e minha esposa, a gente come, os mesmos alimentos estão disponíveis para nós. A gente come um pouco diferente, mas são os mesmos alimentos. Mas na família dele existe uma herança genética de colesterol alto, triglicerídeo alto e tendência à glicose alta. Então, se ele tipo descontrola no que ele come, quando ele faz o teste, tá lá, entende? E se ele muda a alimentação, abaixa. Então, por que o meu não sobe comendo as mesmas coisas? Genética. Então, assim, eu sempre acreditei em genética, ok? E a genética não tá só na nutrição. Tem oftalmologista que usa genética, tem ginecologista que usa genética, e né, todas as áreas de saúde, você pode ter profissionais que usam a genética. Então, eu acredito na genética, porque não tem nada mais individual, não tem nada mais você do que você escolher os seus alimentos, considerando o resultado dos genes que foram analisados relacionado a você, relacionado à alimentação. Então, eu escolhi um laboratório, não tem só esse, tem vários. Eu recebo e-mail quase toda semana de laboratórios querendo que eu, me afilie a eles e tal. Só que, às vezes, eu acho que o laboratório que eu já tenho já me dá o que eu preciso. Mas eu não deixo de procurar. Por quê? Porque eu sei que são muitos genes que precisa ser sequenciado. E quanto mais genes e informações a gente tiver, mais individual vai ser as nossas escolhas. Então, quando você pensar em genética, como que você tem que pensar, ok? Então, você tem uma célula, ok? E essa célula, por exemplo, ela pode ser de fígado, essa célula pode ser de estômago, essa célula ela pode ser de cérebro, essa célula pode ser de pâncreas. Cada célula, lá no núcleo dela, o núcleo é o centro dessa célula, uma região lá no meio dela que guarda a informação genética dela, que é o DNA. E o que significa isso? Essa informação genética é que permite que essa célula forme uma outra exatamente igual. É a informação que vai formar a mesma célula para aquele órgão, né? Porque a gente sabe que se surgir uma célula ali diferente, a gente chama de doença maligna, a gente chama de câncer. Por quê? Porque é uma célula agora ali que não vai executar as funções que uma célula normal
faria naquele órgão. Então ele vai adoecer aquele órgão, ele vai destruir aquele órgão e essa célula ela vai competir por alimento com a célula normal e isso é a doença maligna. Então não pode surgir uma célula diferente. Então esse material genético ele é super importante para formar uma célula idêntica com as funções que aquele grupo de células tem que ter para estar dentro daquele órgão, seja cérebro, seja estômago, seja pâncreas, seja fígado, aonde ele estiver, ok? Ok, então isso é material genético, isso é DNA. E esse DNA ele contém um monte de informações. Imagina um cordão, ok? Cheio de letrinha, ok? E cada conjunto de letrinhas forma um gene que vai produzir uma proteína. E essa proteína vai ter uma função. Às vezes é de absorver uma vitamina, às vezes é de digerir um nutriente, ok? Então tá tudo ali dentro. Então, nesse laboratório que eu estou afiliada, eu busquei um laboratório que tivesse sequenciado genes que estivessem relacionados à alimentação. Então, eles coletaram material genético para não ser invasivo, né? Das células da boca, aonde ali eles sabem que tem genes responsáveis por informações importantes na nutrição. E quais são esses genes? Eles sequenciaram dentro desse material genético da célula coletada aqui da nossa boca, onde tem a saliva, né? Genes que vão sequenciar proteínas que absorvem vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, ácido fólico, ferro, cálcio, talvez estou esquecendo de algum aí, B12, tá bom? Eles também sequenciaram os genes para ver se você digere bem cafeína, se você tem os genes que te possibilitam ter colesterol elevado, triglicerídeo elevado, glicose elevada. Se você tem gene para obesidade, se você necessita fazer atividade física para manter peso, qual é a porcentagem de carboidrato, proteína e gordura que você pode ingerir que não te causa ganho de peso, se você pode, quanto que você digere bem gordura insaturada, saturada, se você tem gene para intolerância à lactose, a glúten, a amido, se você qual é a sua percepção genética para gordura, se você tem gene para beliscar, se você tem gene para gostar de carboidrato, doces, né? Quais são os genes que você tem para desempenho na atividade física, qual que é o seu potencial genético, onde você se destacaria melhor. Ok, o que eu faço com essas informações? Por exemplo, esse resultado não significa na parte de vitamina que se você fizer o exame você já está com deficiência. Significa que você pode ter, porque você não absorve bem. Por exemplo, o meu gene que eu tenho para absorção de vitamina D é muito fraco. E eu sempre tive deficiência aqui tomando 1000 unidades de vitamina D por dia. Então eu tomo 10.000. E aí eu consegui sair da deficiência. Agora eu te pergunto, eu moro aqui há quase 20 anos. A minha vitamina D está baixa praticamente desde o 2º ano que eu estou aqui. Eles me dão 50.000 unidades por ano para tomar por 2 meses. Ela aumentava um pouquinho, de 13 ela ia para 20, alguma coisa assim. E ficava por isso. É isso que eu te falo, aqui não tem prevenção. No Brasil, o médico, ele preocupa mais com o paciente. Ele precisa daquele paciente, ele quer que aquele paciente não troque de médico. Então, ele te dá mais atenção. Aqui a gente não tem nenhuma atenção, ok? Absolutamente nenhuma. Então, por exemplo, isso me incomodava, porque eu tinha uma dor na minha bacia, nos meus ossos, que assim, quando eu deitava de noite, eu falava, meu Deus, como que vai ser isso? Eu fico tomando, aí eu tenho que ir no médico de novo, entende? Por quê? Porque ele não marca uma consulta para mim saber se aqueles 3 meses que eu tomei de 50.000 unidades por semana aumentou minha vitamina D. Agora é só o ano que vem. E aí manda eu tomar 1000.
E eu sei pela genética que eu não absorvo, o que acontecia? Sempre fiquei com a vitamina D baixa. E eu sempre estudei a vitamina D, porque aqui tem muito estudo sobre ela, porque aqui a deficiência é muito grande, e eu ficava apavorada de ver a quantidade de doenças que a gente pode ter por causa de deficiência de vitamina D e a minha baixa. O dia que eu fiz esse teste, que tem mais ou menos uns 7 anos ou 5, não sei, eu comecei a tomar 10 mil unidades por dia. 10 mil por dia, o ano inteiro, sem parar. Sem parar. Quando eu fiz meu teste agora, porque também o seguro só cobre o teste de 5 em 5 anos, o meu seguro. Então a médica vai querer pagar do seu bolso, já pago quase $900 de plano de saúde, ainda vou ficar pagando teste de vitamina D? Eu vou tomar. Já que eu não absorvo, eu sei que a vitamina D em excesso, ela é tóxica, mas eu não absorvo, ok? Moral dessa grande história. Fui agora medir o ano passado, deu 40. A médica virou para mim, porque viu lá o histórico, o que você está fazendo? Falei, estou tomando mega dose, que eu fiz exame de DNA, ela ignorou essa parte, entendeu? Então, continue fazendo. É engraçado, né? Então, continuo fazendo. Vitamina C, também não absorvo. Então, quando eu tomo minha vitamina C, mega dose agora, o meu leucócito, lembra dele, a célula branca? Porque a gente precisa de vitamina C para fazer célula de defesa. Aumentou para 5 mil. Olha para você ver, gente, isso é saúde. Isso é saúde. Como é que eu ia descobrir isso? Café. Eu sou doida com café, né? Eu vi até uma foto hoje, mas eu não postei não, porque a mulher acordou igual um bicho e tomou o café e virou gente. Falei, nossa, achei isso muito pesado. Mas eu sou mais ou menos assim. Não posso, eu senti uma angústia no peito, como eu sou agitada, né? Então eu pensava que era isso. Mas não, excesso de cafeína, não posso. E eu sentia, eu começava até a tremer, eu não digiro cafeína. Se eu tô comendo chocolate, café, eu vou ficar tremendo com aquela ansiedade no meu peito, que é excesso de cafeína. Nunca poderia tomar um energético. Nunca saberia isso também. Não tenho gene para colesterol e meu colesterol é assim 90, 100, eu já vejo isso na prática. Mas tenho todos para diabetes. E isso foi um choque para mim, apesar de saber que eu tenho pelo parte de pai e por parte de mãe, mas foi um choque, porque contra um fato você não tem argumentação, entendeu? Então eu decidi não comer doce mais. Não sou louca com doce, mas gosto, quem não gosta, mas não como. Se você me ver comendo um bolo, tira uma foto. Ou um doce, tira uma foto, porque aquilo ali é, né? Eu só como bem casado da Ruth, de vez em quando, porque eu não resisto, muito de vez em quando mesmo. A última vez que eu comi foi no Thanksgiving do ano passado. Ele já esteve na minha mão, tirei foto dele outro dia para vocês e eu não comi, porque eu não sei comer doce. E eu sei dessa carga que eu tenho genética. Então eu como chocolate mais amargo. Esse é o meu doce, entendeu? E de vez em quando, que eu sou filha de Deus, eu faço um bolo aí, igual eu fiz um bolo outro dia, ninguém comeu aqui, ninguém. Aí eu peguei, comi uma tora desse bolo, mas eu não me sinto bem, impressionante, eu fico tonta, eu sinto tipo uma hipoglicemia, eu vejo que não dá. E com 45 anos eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo. Por quê? Eu tô com tudo, com toda a receita. O único ingrediente que tipo assim, que falta é eu comer doce. Se eu comer, tá pronto o bolo, entendeu? Daqui a pouco aí isso pode bater na minha porta. Então, eu fiz minhas mudanças. Eu gosto de carboidrato. Então, quando eu como que vocês veem aí minhas batatas, meu arroz, vocês têm que entender o seguinte, existe um processo de digestão. Então, quando eu como arroz, carne, muita salada que eu coloco vegetal, chega isso tudo no meu estômago, a glicose, o carboidrato daquela refeição vai ser liberado para o sangue mais lento, porque eu estou retardando o processo de digestão. Eu tenho que digerir carne, eu tenho que digerir gordura, entendeu? Então esse carboidrato não dá picos de glicose, eu não vou ter picos de insulina, eu não vou ativar a minha genética. Entendeu? Lógico que eu não vou comer 3 colheres de arroz, 2 copos de arroz, é tudo medido, né? Mas para vocês entenderem, porque quando eu tenho um paciente diabético, eu passo para ele arroz. Médico manda cortar tudo, por isso que eu te falo, médico não sabe nutrição. Se você precisa de nutrição, procura um nutricionista formado,
ok? Tem que ser formado, porque hoje em dia todo mundo quer falar de comida. Não vou falar nomes, eu não quero entrar em guerras, eu não quero causar polêmicas, mas entenda, nós estudamos, fazemos 5 anos, entende? Não é cursinho, não. Esses cursinhos, eles te dão uma ideia, mas vão te cortar tudo, é só suco verde, é aquela repetição, atendo as pessoas que vêm dessas pessoas. É batata doce, suco verde, peito de frango, arroz não pode, pão não pode, açúcar refinado, corta tudo e corta e corta. Lógico que corta mais ou menos, né? Você tem que viver mais quantos anos? Você acha que eu vou viver sem comer um doce até Jesus voltar? De vez em quando eu vou comer um doce, mas com consciência. Por quê? Porque eu tenho todos os genes, né? Isso não faz parte, eu não incluo doce na minha alimentação. Isso vai acontecer por acontecer. Eu não planejo comer doce por causa desse fator aí que eu vi. Não tenho gene para obesidade, digiro glúten e lactose parcialmente, e eu vejo isso na prática. É só eu comer a mais, que eu já começo a ficar igual um barril, entendeu? E eu não quero. Por que eu não quero? Que fica igual um barril, Ana Paula. O problema não é esse. O problema é que quando você come algo que você não digere, você está destruindo a mucosa do seu intestino. E a mucosa do intestino, o intestino saudável, né, melhor dizendo, é o segundo cérebro. Por favor, não lave seu intestino. Isso é um crime. Deus não fez ninguém para lavar intestino. Pelo amor de Deus. Vê se Deus, quando criou o homem, imaginou o homem colocando uma mangueira no ânus para lavar seu intestino. Não, gente. Eu sei que nós estamos na queda do homem, consequência de pecado, mas nós defecamos. Por favor, é só isso que você precisa. Defecar. Ah, Ana Paula, eu tenho problema. Então vamos trabalhar nisso aí. Mas não lá, você vai matar tudo. Você vai matar sua flora intestinal. Isso é ouro. Pra você ter uma ideia, existe banco de flora intestinal. Tem gente que tem um intestino tão saudável, eu acho que eu posso até doar minha flora. Se o negócio estiver feio, eu acho que eu vou doar. Tem gente que doa cabelo, eu acho que eu vou doar a flora intestinal, mas eu fico com medo da coleta. Fico imaginando, como é que vai ser essa coleta? Ok, então, por quê? Uma flora intestinal saudável, ela mata quase tudo. Aquilo é uma defesa, um poder, você absorve tudo que come e você se defende, entendeu? Então, assim, tem pessoas que destroem a flora, ou por causa de quimioterapia, ou por causa de outros tipos de antibiótico, e muitos estão destruindo por causa das lavagens absurdas que as pessoas pedem para elas fazerem, que eu acho isso um crime. Eu acho isso assim, meu Deus, que como as pessoas estão desesperadas para elas lavarem o intestino, porque o enema, a gente só faz isso quando você está dias sem ir ao banheiro, com um médico, no hospital, uma enfermeira, porque isso não é assim. Você botar, né? Ouvi absurdos, mas também não vou falar, não quero botar ninguém no holofote. Eu quero que você compreenda, você entenda. Todo o seu intestino é colonizado por bactérias, leveduras, entende? Indispensáveis à saúde. Quando você joga uma água ali, quando você toma laxante, quando você destrói aquilo tudo. E para construir, não é fácil não, tá? Quer tomar probiótico? Tem que ser em cápsula. Porque se for de iogurte, de suco, morre tudo no estômago. Chega muito pouco no intestino, ok? Então, voltando, né? Que eu vou indo longe, perco os assuntos todo. Eu quero te dizer que você precisa comer de acordo com a sua genética, né? Genética. A gente parou lá eu comecei a falar toda essa história por causa de intolerância, né? Porque tem gente que pensa assim, eu sou intolerante aí, mas vou comer só um pouquinho. Você está agredindo a sua mucosa intestinal. Quando você agride sua mucosa, a mucosa perde o poder seletivo dela. Tipo, é como se fosse assim, se você tivesse assim, aqui só passa, imagine que isso aqui é um poro da mucosa que passa ácido graxo, que passa gordura, ok? Quando você tá machucando a mucosa, destruindo a mucosa por comer coisas que você não pode, vamos supor que esse poro fica assim e começa a passar na absorção, além de ácido graxo, outras coisas mais vão chegando no sangue,
que não eram para chegar. E isso fica sendo como se fosse... tipo, como se fosse um ser estranho, como se fosse uma bactéria, um vírus. O corpo não sabe o que é aquilo, que nutriente grande é aquele, que é aquilo. Ele vai lutar contra aquilo. Então, uma pessoa que insiste em comer o que ela não pode, ela é totalmente inflamada, porque o corpo dela está em constante guerra contra aquele intestino que não é saudável, que perdeu a seletividade e está absorvendo nutriente de todos os tamanhos e outras coisas mais. Então, ela às vezes está ok, mas ela é inchada, inflamada, pesada, mal-humorada, sem energia, entende? Tenta fazer uma dieta, não tem resultado. Por quê? Se você está gastando energia para lutar com doença, não espere que o corpo vai perder peso, ele está ignorando sua dieta. Um corpo que perde peso é um corpo saudável, um corpo que está tudo equilibrado, que o metabolismo dele, que a energia dele está ali a todo vapor para aquilo que ele precisar. Não está gastando para outras coisas, entendeu? Quando você é uma pessoa que está lutando contra intolerâncias e alergias, é como se você fosse um vaso com um buraco. Você está perdendo energia para aquilo ali. Então, você é intolerante? Não coma. Decida agora, não coma. Quantas pessoas que sabem que tem intolerância a glúten e lactose continuam de vez em quando comendo? Você não pode comer. Não pode, senão o que vai acontecer? Uma pessoa que está aí lutando muito, produzindo muito anticorpo, um dia esse anticorpo destrói você mesmo e você começa com as doenças autoimunes, que é lúpus, né, que vem hipotireoidismo de Hashimoto, e aí vai vindo e já tem mais de 100, não queira entrar nesse caminho, porque quando o corpo descobre esse caminho, ele começa a fazer esse caminho, são os atalhos que o corpo toma pelas nossas negligências, e quando ele pega atalho, aí não adianta você querer comer tudo direito, fazer atividade física, dormir 8 horas, porque ele já não responde mais. Ok? Não tem resposta. Quantas pessoas eu atendo que eu faço a mesma coisa para ela do que em relação a uma outra? E porque a outra, o estágio é mais inicial, tem um efeito. E porque essa já está antigo, o corpo não responde mais. E é triste isso, porque você vai ter que viver com aquele corpo doente, entendeu? A mente ativa, produzindo, botando 10 itens no papel, mas o corpo não responde aquilo que você quer fazer. E você vai ter que viver. Foi a sua escolha, né? Foi a sua escolha. Entende? Ok. Outra coisa que a genética dá, que eu acho super interessante, se você tem gene para beliscar. Porque uma pessoa que tem essa genética, que tem esses genes, não adianta você passar para ela grandes refeições. Ela não gosta de comer muito num tempo só. Ela gosta de comer pouquinho, várias vezes ao dia. E isso é demais. Você saber que isso não é um problema, que isso tem que ser considerado, porque você não tem que sair comendo grandes volumes. Quem te falou que você precisa viver assim, né? Tem gente que gosta, que é o chamado modelo jejum intermitente, ok? Que os benefícios dele, qualquer outro modelo saudável de alimentação também produz. Ele não é algo que produz um benefício maior. Ele se enquadra para pessoas que têm dificuldade de ter educação. Prefere comer menos e muito porque não tem educação. Não consegue comer pequenas porções. E vai funcionar para algumas pessoas, mas você tem que falar a verdade. Olha, eu optei pelo jejum intermitente porque eu sou uma pessoa mal educada para comer. Igual eu sou mal educada para doce, acabei de falar. Por que eu não como doce? Porque eu não tenho educação, uai. Eu tenho paciente que ele consegue pegar um bem casado da Ruth, entendeu? Eu pego 12, 8, como é que vai ser isso? Eu não tenho condição. Tem paciente que come 3 brigadeiros. Se eu começar a comer brigadeiro, é um escândalo, entendeu? Uma vez eu encontrei com um amigo que ele enfiou os copinhos de doce aqui, assim, ó. Aí eu encontrei com ele vindo assim, foi traumatizante aquela cena. Mas eu sou desse jeito assim, entendeu? Eu não tenho condição de comer doce, porque eu não tenho educação. Então,
não fique falando, cara, você tem que fazer jejum intermitente, porque isso aí é o que há, né? Não, é o que há pra mim, que não consigo comer igual você, que põe um pouquinho e come, porque eu sou mal educado, entendeu? Então funcionou pra mim. Mas eu vou numa casa, eu não posso comer que não tá na hora, e se tá na hora eu também não posso, porque ninguém vai fazer uma comida pra você comer 2, 3 quilos de comida, não é verdade? Você tem que comer em casa mesmo. Então, vida social, a pessoa tem que abrir mão. Então, isso aí não é um modelo pra todo mundo estar fazendo, e se você desejar emagrecer por esses modelos, você vai ter que viver nos modelos. Então, você tem que emagrecer da maneira que você quer viver. Por isso que eu te falo, tem que ser individual, ok? Então, eu acredito nisso. E tem muitas outras coisas, né? Muitas outras coisas. Qual a atividade física que você vai fazer que vai dar resultado? Se você digere amido, enfim. Aí a dieta, seja ela para emagrecer, seja ela para manter, e eu não vou abolir esse nome, ok? O plano dieta, não é porque as pessoas usam esse nome de maneira errada que eu vou mudar o nome. Não, dieta saborosa, dieta equilibrada, dieta com o que você gosta, dieta sem passar fome. É isso que eu acredito, porque é assim que eu como, entende? Se você perguntar que dia que eu passei fome, eu não lembro, nunca passei fome na minha vida, entendeu? Eu vou comer o que eu gosto, passo meu chocolate da minha casa, não pode faltar. Tudo pra mim é chocolate. É waffle com chocolate, é leite com chocolate, é chocolate na granola, é chocolate, porque esse é o meu doce. Eu não vou abrir mão disso na minha vida. Eu preciso de leite com chocolate. Eu sou igual o neném quando bebe leite com chocolate que desce uma lágrima aqui, isso ficou em mim. Eu amo e não vou deixar de tomar. E não há problema nisso. Então isso é genética, entendeu? Que é o que a gente acredita e que é o que nós estamos vendendo no Apples. Nós estamos vendendo isso. Você ter direito de comer e aprender. O site que a gente fez é totalmente motivacional, porque nesses todos os anos que eu atendi, a pessoa ela vai vir aqui em mim, ela vai sair com papel, com uma dieta. É aquilo que ela tem que obedecer, mas para ela obedecer, ela tem que ser motivada. Ela tem que ter um suporte. E é isso que eu observei. Tem pessoas que pensam, às vezes, que será que nós precisamos de suporte mesmo para emagrecer? Lógico que nós precisamos de suporte, porque nós estamos falando de algo que você tem que fazer. Nós não estamos falando de uma cocaína, nós não estamos falando de qualquer outro vício destrutivo, ok? Porque comer errado é um vício destrutivo. Só que eu não preciso de cocaína, né? Se eu não for dependente química, eu não preciso de cocaína para viver. Então, realmente tem que ser liberta daquela droga que está me destruindo. Mas de comida, eu preciso comer de pouquinho em pouquinho, de tempo em tempo, porque a única maneira que eu tenho de nutrir o meu corpo com os nutrientes que ele precisa para viver é comendo. E aí que está o problema. Eu tenho que comer, e comer com sabedoria, e comer com educação, e comer com prazer, e comer considerando eu mesma, para eu não me destruir. Porque, às vezes, o que eu posso comer, você não pode comer. Entendeu? Então, a genética, para mim, é tudo. E eu vou ficar nessa área. E é nessa área que eu vou procurar e vou investir. E estou sempre procurando outros. Se sair outros exames, que eles me dê mais informação do paciente. Agora, tem pessoas que falam assim, é caro? É caro. Eu também acho. Mas, gente... né? Caro como assim? Depende. Você, o que você que vai comprar essa semana? Mais uma bolsa? Mais uma calça? Um batom, né? Imagina, 3 batons da Chanel outro dia eu tava vendo $110. Imagina, né? E tanta informação sobre você, cara. E é valores, né? O que você valoriza? Aonde está o seu coração? Aonde está a sua, né? Eu penso assim, a vida passa. E eu quero, enquanto Deus me propôs viver aqui, eu quero ter saúde, eu não quero ficar dependendo de médico. Então, o que depender de mim, eu vou para um psicólogo para me ter uma boa mente, né? Eu quero ter, eu não vou saber tudo. A Bíblia
ela me direciona. O Senhor Jesus e o Espírito Santo, ele me condiciona em tudo que eu preciso, mas às vezes eu não consigo enxergar. E eu vou para um psicólogo, né, gente? Psicólogo, uma pessoa que estudou, psicólogo. Vou pro psicólogo e ele vai me fazer ver coisas que eu não vejo. E aí, agora que eu vejo, o Espírito Santo pode trabalhar. Agora, se você consegue ver tudo, parabéns para você. Eu não consigo. Então, eu amo fazer análise. Eu recomendo análise para qualquer pessoa. Eu acho assim, poxa, se você fizesse análise, você seria melhor. É o que eu penso. Por quê? Porque ninguém é Deus, só existe um Deus. E você não dá conta de saber tudo sobre você, né? Às vezes o seu amigo sabe, mas você não pergunta para ele. Então você precisa ir para uma pessoa que não te conhece e que para você ouvir, ok? Saúde da mente. A mente tem saúde, sabia? Tem mente que é doente, mente doente, maquino mal, falo mal, planejo mal, só penso mal. Meu Deus do céu, você viver perto de uma pessoa dessa, pode comer de acordo com a genética, que você morre ali mesmo. Porque, para mim, a primeira coisa que tem que estar saudável é a cabeça. Senão nada funciona. Eu não acredito, eu posso comer bem, se minha mente for tóxica, eu consigo queimar com aquele excesso de adrenalina que eu vou produzir todos os nutrientes que eu comi. Precisa ter uma mente saudável, uma mente equilibrada, entende? Uma mente centrada, uma mente positiva, uma mente alegre. Ana Paula, você é tudo isso, mas é nunca que eu sou, eu tô tentando ser, entendeu? Não deixo de parar de querer ser nunca. Vou tentar sempre buscar isso. E cada dia eu me sinto melhor do que o ano que passou. Eu não estou regredindo, não. Para mim, nos meus conceitos, eu estou melhorando, porque eu tento melhorar. Entende? Mas você não erra, não, com a alimentação? Mas sempre, quase, eu quero errar. Eu fico tentando me sabotar com todo esse conhecimento aí que eu já adquiri nessa área. Eu sou ser humano, eu não saí do corpo, né? Só que isso é muito forte dentro de mim, porque é uma coisa que eu vivo diariamente, eu medito nisso. Eu medito eu medito na palavra de Deus e na nutrição. Se acontecer qualquer outra coisa, tem que me avisar que eu não tô sabendo. Tô sabendo de nada. É só nisso que eu fico. Palavra de Deus e nutrição. Nutrição, palavra de Deus. É nisso que eu medito, que eu gasto os meus dias pensando sobre isso, entende? Então, isso é forte dentro de mim. Então, por mais que meu corpo queira, como o apóstolo Paulo falou, eu subjugo o meu corpo. Eu subjugo minhas vontades. E na maioria do tempo eu ganho. Mas às vezes, não. Às vezes eu vou comer o doce, na mesma hora eu tô comendo e tô pensando no gene, que eu não paro de pensar, né? Aquilo que tá dentro de mim, porque como eu te falo, contra fato não há argumento. Então é isso, entende? É simples, não tem nada mirabolante, sabe? Você não precisa comer o broto de feijão da China para você ter saúde. É aquela comidinha básica que a gente pode te dar. Aí as pessoas, mas você vai me dar abóbora? Você vai me dar, cara, você não gosta de abóbora? Por que você vai abrir mão dela? Eu tenho como calcular para você com a abóbora. Então, assim, hoje em dia, a gente tem que gastar parte do tempo da consulta em convencer as pessoas de que elas podem comer um vegetal, que elas podem comer um grão, porque as pessoas, não, é o arroz, não é, pode ser até para você. Eu tenho paciente que fala, Ana Paula, eu não passo bem com arroz. Falo, olha, deve ser mesmo, então você não deve digerir amido, então você não deve passar bem com macarrão, você não deve passar bem com massa de... Não, é o arroz. Aí eu já começo a ficar assim, ok, então eu não posso ignorar aquela informação, mas eu tenho que ver aquilo. Se realmente já não é um problema psicológico, porque o que tem de gente com problema psicológico com alimento, eu vou te falar. Tem gente que pensa assim, emagrecer, passar fome, cortar tudo, tirar tudo, é assim, a cabeça dele é assim. E isso vai ser temporário, né? Porque no dia que você cansar, você come a terra e ganha tudo de novo. Então isso não é vida, esse ciclo não é de Deus para você. O que é de Deus pra gente é a gente ter controle de nós mesmos, entende? Em todas as áreas.
E assim você vai ser feliz. Cara, eu domino a comida. Ela não me domina. Eu domino isso daqui. Esse troço tá bom demais, mas eu vou comer isso aqui. Por quê? Porque eu me domino. Eu me domino. Eu não preciso me destruir. Eu tenho direito de comer um estrogonofe. Eu tenho direito de comer um salpicão. Eu tenho direito de comer uma feijoada. Eu tenho direito de comer um feijão tropeiro. Eu tenho direito de comer um creme de milho. Eu tenho direito de comer uma maionese. Mas não engordar com eles. Eu não tenho direito de engordar no Natal, de engordar no Caribe, de engordar no Brasil, de engordar no Thanksgiving. Eu não tenho esse direito. Eu engordei porque eu comi demais. Não é verdade? Eu também engordei 4 pounds. Por quê? Porque eu comi demais. Só que 4 pounds, eu sempre coloco assim, né? Eu pego aquele versículo. Não sejais demasiadamente justo. Então eu falo para o paciente, 5 libras tá ok. Então eu fiquei dentro, ok? Mas por quê? De tanto biscoito que eu comi de chocolate. Porque estava nervosa no final do ano, eu fiquei estressada. Se eu ficar estressada, é criptonita. Eu estressada, com um monte de peso em cima de mim, o troço vai desandar. E desandou e engordei, porque não tem mágica, né? Comendo igual uma louca, biscoito toda hora de chocolate, entendeu? Ok, mas já tô na dieta e já perdi 2,8, porque com 45 anos não é mais fácil não. O negócio não é brinquedo não, entendeu? Não é não. Então, imagina se você deixa lá para as 20 libras, 30 libras, como que isso vai ser difícil? Entendeu? Nós somos todos iguais, não há diferença. Pense nisso. Quando você... eu vou te ensinar uma regrinha que eu faço. Quando eu vejo uma pessoa se sentindo assim, muito superior, eu imagino ela no banheiro fazendo cocô, porque eu acho que é uma coisa bem humilhante que Deus deixou para o homem, né? É muito humilhante, assim, o cheiro, apesar de eu amar, eu acho lindo, assim, o funcionamento, mas é humilhante. Então eu penso assim, cara, por que essa pessoa está se achando se ela também vai no banheiro? Nós somos todos iguais, não há diferença, ok? Nós somos todos iguais. O que nós poderíamos de fazer é dividir informações. Por quê? Porque assim como eu gasto meu tempo na nutrição, você gasta seu tempo fazendo plumber. Você gasta seu tempo limpando uma casa, bota eu para limpar a casa. Eu não saio do banheiro, eu fico ali 5 horas e não consigo dar jeito naquilo. Por quê? Porque eu não tenho técnica, eu não tenho prática, entendeu? Mas eu fico observando quem faz, para me tentar melhorar, para me tentar ser ágil, porque eu não acabo com nada. Tudo que eu começo dentro de casa eu não consigo acabar, eu paro na cozinha e ali eu fico cozinhando. Nós somos assim. Então cada um vai contribuir com uma coisa, entendeu? Eu quero contribuir com você para alimentação, entende? Com informações mais precisas possíveis sobre você, e por isso que eu acredito na genética. E também quero contribuir com informações sobre o Senhor, que é o dono de tudo na minha vida, que o dia que eu o conheci, eu aprendi que eu podia buscar o equilíbrio. Sem o Senhor, eu jamais poderia acreditar que eu poderia ser uma pessoa equilibrada, ok? Eu acho que eu já falei demais, mas se eu pude responder alguma dúvida sua, que bom. Se não, você pode ligar para cá, 978-538-1313, ou mandar e-mail para a gente, anapaulaornelas@gmail.com, que eu tenho o maior prazer em continuar conversando com você sobre esse assunto, sobre o novo programa do APOS. Vocês estão vendo um vídeo novo que a gente fez. O paciente ele vai ter um blog, um fórum, um daily log, ele vai ter o chat para conversar comigo, ele que vai marcar as consultas dele. Nesse chat fica bem mais fácil da gente estar interagindo. Eu vou estar sempre colocando informações de nutrição, porque é muita coisa que eu recebo, que eu leio e que eu procuro e não acho. Essa semana eu li que maconha vai ser considerado alimento. Imagina, eu estou tentando saber como é que vai ser isso. As pessoas vão comer a folha, porque a gente vai ter que passar isso para as pessoas comer. Eu tô assim, meu Deus, como vai ser isso? Temperado com alho e sal? Que gosto que isso tem? Aonde que isso vai parar? Será que a pessoa vai poder dirigir? Tô ainda quebrando isso, mas são informações, coisas que às vezes vocês poderiam estar sabendo que está acontecendo, entendeu? Na área da nutrição. Enfim, esse site, ele tá quase prontinho.
E todo paciente do Apples vai ter um login, uma senha e vai ter acesso a esse portal, onde ele vai usufruir de tudo isso, onde ele vai ter suas dietas todas anexadas e vai ser aquela coisa bem individual mesmo. E quando a gente quiser falar alguma coisa, tipo esse assunto, eu vou lá no fórum, pessoal, maconha vai virar alimento. E a gente vai ficar conversando, entendeu? E você também, às vezes, gente, olha, eu fiquei sabendo disso hoje, gente, ó, o que vocês acham disso daí? E a gente vai interagir e vamos fazer uma comunidade de informação de nutrição. Eu tô muito feliz porque eu queria, no início eu falava assim, ai meu Deus, eu queria ter um lugar, um espaço para mulher na menopausa, porque eu acho que se a gente conversasse, as mulheres na menopausa conversassem, elas iam melhorar os sintomas. Então agora a gente tem um fórum, tá na menopausa, você põe lá, gente, tô na menopausa, levantei chorando, levantei com saudade do meu filho, com raiva do meu marido, porque agora ele não fecha pasta de dente, isso está me irritando muito, isso é mulher na menopausa. E aí a outra fala, olha, o meu jogou a toalha no chão, e aí a gente vai chorando junto, e vai se alegrando, e todo mundo melhora no final. Então, esse é o nosso objetivo, prevenção, unidade, motivação, estar mais perto, monitorar o paciente, dar palavras de afirmação, entende? Porque é isso que a gente acredita, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, tenham um excelente dia no nome de Jesus. Beijão!